E aí, galera, sensacional, tudo jóia? Hoje, nossa aula é sobre figuras de linguagem. Antes de falar um pouco sobre figuras de linguagem, é importante você lembrar que há uma diferença entre denotação e conotação que precede as figuras de linguagem. A conotação é exatamente o sentido figurado, ou seja, quando alguém falar de conotação, essa frase está no sentido conotativo, lembra, é o sentido figurado. Denotação é o sentido real. E eu tenho um macete sensacional para você não esquecer jamais isso. Lembre-se, denotação começa com a letra D de dicionário. Isso significa dizer que denotação, dicionário, sentido real. Ao dizer, por um exemplo, para alguém, este aluno é uma fera, observe que o aluno não é uma fera. Isto está no sentido figurado, no sentido conotativo. Quando eu digo que o aluno é uma fera, eu estou querendo dizer, na verdade, que ele é muito bom em algo. Agora, se eu disser, o leão é uma fera, aí sim, o leão é uma fera, o leão realmente é uma fera. Estamos aí no sentido denotativo, no sentido do dicionário, no sentido real. Beleza? Ficado clara essa diferença para você, meu querido aluno, diferença entre conotação e denotação, eu quero falar um pouco sobre as figuras de linguagens, mais especificamente sobre a mãe de todas as figuras de linguagens. É a metáfora. Essa aula daqui precisa ser para você uma aula sensacional. Uma aula que coloque as figuras de linguagem na sua cabeça. E aí, existem aproximadamente 57 figuras de linguagens. Aqui, nós falaremos sobre as 12 principais figuras de linguagens, que são aquelas que mais aparecem e são suficientes, ok, para você passar em qualquer prova. Contudo, no nosso material, todas as figuras de linguagem estão aí escritas, explicadas detalhadamente para você. Sensacional? Galera, a mãe de todas as figuras de linguagens, a principal figura de linguagem que existe é denominada de metáfora. É a metáfora a principal figura de linguagem. E eu vou lhe ensinar a metáfora para você anotar aí no seu material. Não esquece. A metáfora é uma comparação sem o conectivo. Eu vou repetir para você. O que é uma metáfora? É uma comparação sem conectivo. Anota aí para mim, por favor, no seu material, acompanhando comigo. Ó. Comparação sem conectivo. Sem conectivo. Muito fácil. Concorda comigo? Na Bíblia, há um versículo que diz assim: vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. Quando eu digo vós sois o sal da terra, eu tenho aí uma figura de linguagem chamada de metáfora. Porque você ou vós sois como o sal da terra. O que é que foi feito? Foi retirado esse conectivo como? De maneira que nós temos uma metáfora, uma comparação entre o vós e o sal da terra, ou seja, está comparando dois seres, só que sem o conectivo. Sensacional? Olha, Maria é uma flor. Quando eu digo que Maria é uma flor, só para revisar, eu pergunto, isso é conotação ou é denotação? Conotação, claro, porque está no sentido o quê? Figurado, não no sentido real. Maria não é uma flor realmente. E quando eu digo assim, Maria é uma flor, eu tenho um sentido figurado, uma figura de linguagem denominada de metáfora. Observe, é como se eu dissesse, Maria é como uma flor. Então eu tenho aqui uma comparação sem o conectivo. Rodrigo, e se eu colocasse o conectivo? Se na prova aparecer, Maria é como uma flor. Aí nós teremos uma segunda figura de linguagem. A primeira é metáfora. A segunda figura de linguagem é comparação. Então, o que é a comparação? É uma metáfora que tenha um conectivo.
Você compreende? Por isso que as figuras de linguagem são muitas. E aí, os teóricos denominam, inclusive, assim, comparação ou símile. Então, temos aí, basicamente, já a metáfora, a comparação ou símile. Duas figuras de linguagens já enumeradas para você. Sensacional? Tá entendendo, cara? Agora, a outra figura de linguagem é a metonímia. A metonímia consiste em eu tomar um ser por outro ser. Quando alguém chega à sua casa e diz, você poderia me arranjar um copo d'água, a pessoa não quer um copo de água, até porque não existem copos de água. Ela vai querer um copo de plástico, de vidro, com água. Então a pessoa está pegando o conteúdo, o continente, pelo conteúdo. E isso é uma metonímia. Eu li Machado de Assis. É impossível ler Machado de Assis, mas você leu a obra de Machado de Assis. Você está pegando o autor pela obra. Isso é um exemplo de quê? Metonímia. Concorda comigo? Olha só. A voz correndo voo, braços sagrados. Quando Gregório de Matos fala a voz correndo voo, braços sagrados, ele não vai correndo para os braços sagrados, ele vai correndo para Cristo. Então nós temos aí uma metonímia. Esses braços sagrados aqui substituem, na verdade, Cristo. Então, o que é a metonímia? É quando eu pego um ser por outro ser. Não esquece, o que é metáfora? É uma o quê? Exato, comparação sem conectivo. A metonímia é o quê? É tomar um ser por outro ser. Seja a parte pelo todo, seja o conteúdo pelo continente. Beleza? Olha só, li Machado de Assis. Li a obra de Machado de Assis. Metonímia. Além da metáfora, além da metonímia, temos aqui a hipérbole. Lembre-se, o nome é a hipérbole, é uma palavra feminina. É feminino porque normalmente as mulheres são exageradas. Você nunca vai ver uma mulher dizer, estou com bastante apetite. Não, impossível. Como é que ela diz? Estou morrendo de fome. E aí você leva ela a uma churrascaria, claro. Quando chega lá, ela come 3 pedacinhos de carne e diz, vou explodir. Nós temos aí claramente 2 hipérboles, porque é um exagero. Ok? Na maioria, se você observar das frases, no nosso dia a dia, nosso dia a dia é recheado de frases com metáforas, com metonímias, recheado de hipérboles também o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, a hipérbole vai ser o quê? O exagero. Não esquece disso. Estou morrendo de fome. O sol está me derretendo. Observe que ao dizer uma hipérbole, o efeito que causa no leitor é diferenciado. Não é como dizer, nossa, como está quente. Não. Ao dizer, o sol está me derretendo, mesmo que seja algo no plano figurado, portanto, conotativo, isso torna para o seu leitor ou para o ouvinte aquilo que a pessoa entende melhor. Lembra de Cazuza, cantor da década de 80? Exagerado, jogado aos teus pés, te trago 1000 rosas roubadas. Toda música exagerada é baseada numa figura de linguagem chamada de hipérbole. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Percebe? Então nós temos aí uma hipérbole. E o eufemismo? O eufemismo é um homem, ó. O eufemismo é o contrário, é uma palavra masculina. Se a hipérbole é o exagero, o eufemismo é a suavização. Suavização. O eufemismo consiste em nós diminuirmos o potencial
de uma determinada frase. Por um exemplo, quando alguém morre, normalmente nós dizemos, ele partiu dessa para uma melhor. Percebe? Quando alguém, por um exemplo, tem câncer, a pessoa diz, ele está com aquela doença, ou ele está com CA. Normalmente o eufemismo é uma suavização de algo que causaria uma dor. Então nós temos aqui as 4 primeiras figuras de linguagens para vocês. Eu falarei agora sobre mais 4 e daqui a pouco sobre mais 4 figuras de linguagens. Então, galera, depois de termos visto as 4 primeiras figuras de linguagem, metáfora, metonímia, hipérbole e eufemismo, agora chegou o momento de vermos mais 4 figuras de linguagens. Uma delas é a catacrese. Lembra disso que eu vou explicar para vocês agora. A catacrese é uma metáfora desgastada. Lembra? Metáfora desgastada. É assim, na catacrese falta a apropriação de um termo para você colocar. E aí você coloca qualquer termo. Por exemplo, eu vou enterrar faca nele. Quando diz enterrar faca, você não pode enterrar faca em alguém, porque enterrar vem da palavra terra. Você enterra alguma coisa na terra. Isso é um exemplo de catacrese. Quando eu digo, por exemplo, o peito do pé, pé não tem peito, é uma metáfora desgastada, é uma catacrese. Eu vou embarcar no avião. Impossível, meu amigo. Você embarca em um barco. Só que não tem aquele termo específico para avião. Por isso que se usa embarcar em um avião. Isso é um exemplo de catacrese. Asa da xícara. Sua mãe, que está fazendo um almoço gostoso agora, lá na cozinha, ela vai pegar a cabeça do alho e vai tirar o dente do alho, e tudo isso, cabeça de alho, dente de alho, é exemplo de catacrese. É uma metáfora desgastada, como também pé da mesa. Então, a catacrese é a apropriação indevida de um termo. Fica fácil assim para você entender? Você escolhe a definição, ou coloca metáfora desgastada ou apropriação indevida de um termo. E o paradoxo? O paradoxo também é conhecido como oxímoro. Beleza? O paradoxo é quando eu tenho ideias opostas, mas obrigatoriamente o paradoxo precisa ferir a lógica. Não esquece, o paradoxo são ideias opostas que ferem a lógica. O sal viria doce para os novos lábios. Lembra de Nando Reis? Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Isso é um exemplo de paradoxo. Por quê? Porque não existe a menor possibilidade do sal ser doce. Isso são ideias opostas, mas o paradoxo fere a lógica. O paradoxo fere a lógica. A antítese. A antítese também são ideias opostas com o paradoxo. A diferença entre o paradoxo e a antítese é que a antítese não fere a lógica. E aí eu tenho, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Veja, eu tenho aqui choro, eu tenho aqui alegria, eu tenho aqui noite, eu tenho aqui amanhecer. São ideias opostas, mas isso não fere a lógica. Deixa eu ver se você entendeu. Se eu digo para você, eu estou dormindo acordado. Paradoxo ou antítese? Claro, fere a lógica. Ninguém pode dormir acordado. Paradoxo. Agora, dormir e acordar, aí é uma antítese. Por quê? A antítese não fere a lógica.
Deixa eu perguntar para você mais uma vez. Se eu digo, é como mergulhar num rio e não se molhar. Mergulhar num rio e não se molhar. Paradoxo ou antítese? Claro, fere a lógica, é um paradoxo. Beleza? Estou vendo que você está entendendo. E agora nós vamos para a última desse bloquinho aqui. E eu ficarei com mais 4 para explicar para vocês. É a prosopopeia. A prosopopeia também é denominada de personificação. Também é chamada de animismo. Então, a prosopopeia é dar vida a um ser inanimado. Olha, choram as rosas. Rosas não choram. Eu estou dando vida a um ser inanimado, um ser que não tem vida. Cuidado, as paredes têm ouvidos. Isso é um exemplo de prosopopeia, ou seja, dar vida a seres inanimados. Uma coisa muito importante, a prosopopeia também pode acontecer com animais, nas fábulas. Quando, por exemplo, um coelho fala, em Alice no País das Maravilhas, por exemplo, que coelhos falam, que gatos falam. Você tem claramente aí um exemplo também de prosopopeia, personificação ou animismo. E agora eu vou explicar outras 4 figuras de linguagens para você começar a fazer os nossos exercícios. Sensacional? E aí, galera, para fechar a nossa aula, eu trouxe aqui para vocês mais 4 figuras de linguagens. A primeira delas, a aliteração. A aliteração consiste na repetição de consoantes. Não esquece, a aliteração, repetição de quê, galera? Consoantes. Então eu digo, em cada porta um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha. É importante você lembrar que quando estamos falando sobre figuras de linguagem, estamos falando sobre literatura. E o grande sonho da literatura é tornar uma sensação única no leitor. Por um exemplo, observe, pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha. A repetição desse S aqui, dessa consoante, é como se alguém estivesse cochichando. E esse é o propósito de Gregório de Matos nesse poema daqui. A aliteração, repetição de consoantes. E existe a irmã da aliteração, que é a assonância. Se a aliteração é a repetição de consoantes, a assonância é a repetição de vogais. É a repetição de vogais. Aí eu digo, ó, essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha foz do Iguaçu, meu azul. Observe que repete, ó, Iguaçu com azul. Olha, essa desmesura de paixão, coração, essa repetição desses fonemas vocálicos aqui, chama-se de assonância. Repetiu consoante, aliteração. Repetiu vogal, assonância. E o pleonasmo? Esse você conhece bem. O pleonasmo consiste na repetição de uma ideia. A repetição de uma ideia. A mim, ela me falou. Ela falou-me. Não precisaria dizer esse a mim. Observe que a mim repete o me. Uma coisa interessante a se falar é que existe o pleonasmo vicioso. Subir para cima, descer para baixo, é pleonasmo vicioso. Comer a comida é pleonasmo vicioso. Essa repetição de ideia aqui é uma repetição muito mais estética, muito mais formal, para tornar o texto mais elegante. A mim, ela me falou. E para fechar, nós temos a silepse. A silepse consiste em uma concordância ideológica.
concordância ideológica. Como assim concordância ideológica? Você concorda com a ideia. Por um exemplo, quando alguém fala, cadê meu óculos? Meu óculos é um exemplo de silepse. Porque como você imagina que óculos é um objeto, você diz meu óculos, mas a concordância correta seria meus óculos. O mesmo vale para calça. Não é minha calça, o correto, minhas calças. Mas como é uma única peça, você faz essa concordância ideológica. Aqui, ó, inútil. A gente somos inútil. Como a gente dá uma ideia de coletividade, você tem aí uma silepse, uma concordância ideológica. Espero que você tenha aprendido essas 12 figuras de linguagem. Chegou agora o momento de estudar. Pega a apostila e vamos fazer exercícios. Um abraço e até o próximo encontro, galera.